Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, tive um tempinho longe, né? Vocês não me vê, o Vasco empatou com o Bragantino, não fiz vídeo, não fiz nada. Porque assim, galera, eu precisei desse tempo para focar em outras coisas. E uma dessas coisas foi o mundo cripto. Me enfiei nesse mundo e bastou o Careca entrar nesse mundo para as criptomoedas, as altcoins, o Bitcoin despencarem consideravelmente. Ô, Senhor! Mas, para quem tá nesse mundo, sabe que é assim mesmo, não vou me desesperar nunca. Já entrei, dei o primeiro passo e, cara, eu tô muito focado nisso. Toda a renda que sobrar, eu vou investir nesse mundo aí de criptomoedas, que eu já perdi muitas oportunidades, eu não quero perder mais. Tô conversando com amigos que entendem do negócio e estou, caindo a fundo nesse ramo aí, irmão. Vai dar bom, se Deus quiser. E isso me fez pensar no Vasco Token. Lembram do Vasco Token, que foi criado ali em dezembro de 2020 a R$100? Um Vasco Token. Você poderia comprar tokens do Vasco que eram diretamente ligados às transferências internacionais da base do Vasco, dos crias do Vasco. Lembram disso? Em dezembro de 2020. Tokenizaram o mecanismo de solidariedade da FIFA, da qual um jogador da base, quando ele era transferido para outro clube e o Vasco recebia aquela porcentagem, tokenizaram isso. Tokenizaram o mecanismo de solidariedade da FIFA que o Vasco associativo tinha direito. E hoje está quanto esse token? Cara, é difícil você comprar esse token hoje. Eu já entrei aqui no mercado Bitcoin, já olhei. O token hoje, que em 2020, finalzinho de 2020, custava R$100, hoje ele custa R$9,15. O token é tão foda, que nessa queda do Bitcoin, que o Bitcoin caiu de $70 mil para $50 mil, hoje está variando ali, mas assim, teve essa queda, o token do Vasco não sofreu alteração nenhuma, ou seja, hoje é um grande elefante branco. Esse token que você comprava no mercado Bitcoin, e ele só foi comercializado no mercado Bitcoin, se você entrar aí no TradeView, no CoinMarketCap, você nem consegue achar esse token, mas no TradingView você consegue achar ele, está em torno hoje de R$9,15, um token que custou R$100. E quem investiu nisso perdeu dinheiro pra caralho. Perdeu foi muito dinheiro. Por quê? Porque um ano após, eles vendem o futebol do Clube de Regatas Vasco da Gama. E o mecanismo de solidariedade passa para a SAF. Não é mais do clube associativo. E como fica esse token hoje? Foi um verdadeiro golpe, mais um, no torcedor vascaíno. Se você sabe um pouquinho do que eu estou falando, você sabe que surgem tokens, gemas, scam. Caralho, sei lá, 1 milhão delas todos os dias. E o token do Vasco foi uma verdadeira scam. Foi uma verdadeira scam para os torcedores vascaínos que compraram esse token. Ô, Senhor! Assim como foi a eleição de 2020. Um verdadeiro scam. Scam é fraude, uma verdadeira fraude dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, da qual você tinha 5 candidatos em 2020. Esse candidato eleito, que foi o Levenciano, não assume porque judicializam tudo e participam de uma eleição online apenas 2 chapas. Chapas essas que uma delas vence e vende o Vasco. Se fosse a outra que vencesse, também venderia o Vasco. O objetivo principal dessas 2 chapas sempre foram a venda do futebol do Vasco.
para uma scam, que é a 777, uma verdadeira fraude, capitaneada por torcedores do Vasco, por sócios do Vasco, por judiciário, por mídias, por youtubers do Vasco, por todo mundo. Hoje o Vasco é uma verdadeira scam. E quem fala de Vasco hoje, dos problemas que o Vasco vive, e não citam essas coisas, também são uma fraude. Porque não tem como você pontuar todos os absurdos que nós estamos vendo se você não pontuar o ponto principal, que é as eleições de 2020, da qual você teve um candidato eleito democraticamente que não venceu. Colocaram alguém dentro do Vasco justamente para vender o Vasco. Esse projeto de venda ele está arquitetado já há muito tempo. Hoje o Vasco está na mão da 777, que não é mais 777, que é a ACAP, e a ACAP é um braço, ou melhor, a 777 é um braço da ACAP que também não pode vender o Vasco, apesar de que, por diversas vezes, vocês vão ver no YouTube pessoas dizendo que o Vasco vai ser comprado por fundo árabe, pelo dono do Liverpool, pelo dono do Manchester United, pelo dono do fulano de tal, pelo dono do ciclano, sheiks comprando o Vasco. Sendo que, para a ACAP hoje, que responde entre aspas, porque a gente não teve ordem judicial lá fora dizendo isso. Mas se a ACAP responde pela 777, é um sinal de que a ACAP sempre foi a 777, tem uma decisão lá nos Estados Unidos que impedem que os ativos da ACAP sejam vendidos. O Vasco hoje é um ativo da ACAP /777 que não pode ser vendido se não tiver aprovação da Lindenhall. Olha onde enfiaram o Vasco, olha onde a gente se meteu com essa porra de se tornar clube empresa. Nunca houve tanta volatilidade em quem está no comando do Vasco como a gente tem hoje. Olha quantos diretores, CEO, CFO já se passaram pelo Vasco SAF. Isso é sinal de quê? De que está indo bom ou de que está indo mal? De uma forma bem resumida para vocês, o Vasco se tornar clube empresa só possibilitou hoje, de uma forma muito alavancada, uma falência. O Vasco deixar de existir. Porque esportivamente a gente continua a mesma draga, financeiramente idem, lembrando para vocês que o Vasco já está, mês que vem, faz 3 anos de RCE, as dívidas não diminuíram, são as mesmas dívidas e o Vasco só tem, se em 2021 o Vasco tinha 6 anos para pagar 60% das dívidas e continuar no RCE, hoje esse número cai pela metade. Nós temos apenas 3 anos para pagar 60% dessas dívidas e não sofrermos a falência. Mas você está preocupado no campo e bola. Vasco e Atlético Goianiense amanhã, dentro de São Januário, que a gente não sabe o que vai acontecer. Provavelmente o Vasco irá se classificar, ganhará seus 4 milhõezinhos, que não dão para pagar nem o salário do Paier, do Coutinho, o Alex Teixeira e do Souza, mas você vai estar batendo palma. Ô, glória a Deus, ô, Pedrinho, obrigado por você realmente existir. E o que acontece hoje, literalmente, dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, fora de campo, você está assim, ó, igual a cego em tiroteio. Já passamos de 90 dias sem o balanço do Clube de Regatas Vasco da Gama, ou melhor, sem as contas do Jorge Salgado, que ele fez nesses 3 anos, serem expostas pela gestão que está lá hoje, dentro do Clube de Regatas Vasco da Gama, que é a gestão do Pedrinho. A gestão muviana que sai, não tem as suas contas expostas pela gestão muviana que assume.
Mas, amigos, é uma questão que, assim, você tem que ter calma, cara. Você tem que ter paciência, você tem que analisar para você saber direitinho. Se você for em canais, né, de youtuber, 90%, 99,9% desses canais, ó, Pedrinho tá fazendo isso. Eu vi uma notícia hoje que saiu na Net Vasco na torcida vascaína do Léo Lacerda. E ele diz que o Pedrinho tá pagando isso, tá fazendo aquilo, e o caralho. Vai tomar no teu cu, rapaz. Vai se fuder. Pela saco fudido. Fala a verdade pro torcedor vascaíno, porra. Esses caras hoje ganham mais de 10 mil reais pra fazerem isso aí que eles estão fazendo. Tamo junto. Um forte abraço. Fui. Depois eu volto, hein. Tamo junto.